Eu gostaria de perguntar a todos que me assistem no momento, principalmente aqueles de esquerda, quero perguntar a você, responda para si mesmo. A quem interessa interromper uma investigação de um roubo bilionário contra os aposentados e pensionistas do nosso Brasil? Contra aqueles que trabalharam a vida inteira, né, para poder ter uma aposentadoria com um mínimo de dignidade e são roubados. Para aqueles órfãos que recebem a pensão dos seus pais falecidos, deficientes, a quem interessa a interrupção, o fim da investigação desses ladrões, para descobrir quem são esses ladrões quando se estava chegando nos peixes grandes. Perguntem a si mesmos, façam uma autorreflexão. Por que a esquerda não quer essa investigação? Com a narrativa de que não se pode ter uma CPMI sem prazo. Tem que ter prazo. Ué, mas e a CPMI, né, a CPI das fake news, que já está se arrastando por 7 anos, que é uma palhaçada, é um teatro, é um circo, estão arrastando por 7 anos. Mas não pode prorrogar a CPMI do INSS. Não, na hora que está chegando no Lulinha, na família do Lula, no próprio Lula. Não, vamos interromper. Parou por aí. Acabou. Os velhinhos do INSS, que se danem, que paguem o preço, que fiquem no prejuízo. Se você, depois disso, que aconteceu hoje, você continua de esquerda, então porque você não tem caráter e nem vergonha na sua cara. Assiste esse vídeo. Com o fim da CPMI, há uma blindagem, principalmente em relação ao caso Master, eventualmente ao ministro Alexandre, ministro Dias Toffoli. É uma decisão de interesse próprio do Supremo? Olha, o que nós assistimos aqui é o fim do sonho dos aposentados brasileiros que foram roubados de ver uma investigação seguir em frente e chegar a todas as áreas do poder em nosso país, que infelizmente tem membros envolvidos nesse golpe milionário contra a Previdência brasileira. Mas eu tenho muita clareza de dizer para vocês que nós lutamos até o último momento com todas as nossas forças. Nós mostramos ao Brasil todas as quadrilhas, quem roubou, como roubou, da maneira como eles usaram o dinheiro de um desrespeito absurdo, dinheiro comprando objetos de luxo, imóveis, e agora vão todos para o relatório que eu espero seja lido amanhã na sexta-feira. E espero com toda sinceridade que o nosso trabalho seja reconhecido pela Procuradoria da República, que essas pessoas sejam indiciadas, que respondam a processo, sejam condenadas e que continuem na cadeia, principalmente os 14 que estão presos e que fazem parte dos núcleos principais. Portanto, eu e os parlamentares que estamos aqui, nós temos absoluta tranquilidade em dizer ao Brasil, nós fizemos a nossa parte, a nossa obrigação. Infelizmente, tivemos uma base do governo que blindou e com muita força conseguiu os votos para impedir que a investigação avançasse sobre pessoas importantes da República, sobre parlamentares. Não foi nossa responsabilidade. Nós denunciamos e deixamos claro ao Brasil. Agora é esperar que a justiça seja feita. Você acha que o Supremo também blindou? O relatório será lido amanhã e eu espero também votado amanhã mesmo. Dependerá naturalmente do desenrolar de todas as páginas da apresentação do relator. E encerramos uma CPMI, gente, que na história do Brasil teve os melhores resultados. Nunca houve uma CPMI com tanta firmeza e com tanta transparência ao povo brasileiro. Essa tranquilidade eu tenho e de dizer, a minha consciência está tranquila de que nós respondemos aos anseios da população. E esse relatório, que eu espero seja aprovado amanhã, ele trará essas conclusões para que a justiça saiba do nosso trabalho. Se não for aprovado, desde já, quem perde não somos nós, porque o dono do relatório
que é o povo brasileiro, os aposentados de todo o país, sabem exatamente o que aconteceu e quem blindou ladrões de aposentados. O Supremo também blindou. Tem possibilidade de votar no sábado, uma sessão sábado? É possível que surjam pedidos de vista e que a votação seja sábado, porque o prazo da CPMI se encerra nessa data, depois de amanhã, no sábado. Presidente, o Supremo também blindou. Hoje aqui possibilidade de relatório paralelo. Como vocês estão avaliando? Não há mais tempo para isso. Ou nós votamos o relatório que está sendo apresentado pelo Alfredo Gaspar, ou não votamos. A CPMI não terá relatório para isso. Você acredita no consenso? Nós estamos buscando, junto à base do governo, um consenso nos pontos que entendemos sejam iguais, que não são poucos, são muitos. Há uma boa parte do relatório que as equipes dos dois lados concordam. Nós teremos dificuldades com relação à questão dos indiciamentos. Isso pode ser trabalhado, inclusive, na votação, na questão dos destaques. Podemos colocar lá os pontos em que não se concordam e ser votado, naturalmente passando ou não, de acordo com os votos da maioria. E sobre as divergências do Gilmar Mendes, ele fez bastante críticas pontuais aí à CPMI sobre os vazamentos. Como é que o senhor também avalia esse posicionamento dele? O ministro Gilmar Mendes está coberto de razão quando afirma que vazamentos não contribuem para a investigação, e eu tenho defendido isso desde o início. A questão é que precisa apontar quem vazou. Uma coisa eu posso dizer, da CPMI, da minha parte como presidência, nunca saiu uma informação incorreta. É uma crítica válida, mas que precisa apontar os culpados. A questão dos dados, nós tivemos o maior cuidado, especialmente na questão dos dados particulares, em colocar numa sala cofre. Se alguém tentou vazar esses dados, até o momento nós não identificamos. Nenhum vazamento foi publicado em qualquer veículo que eu esteja sabendo. Ou seja, se tratou possivelmente de uma hipótese que não aconteceu. Agora, eu concordo plenamente. Nós temos que votar uma nova lei, como disse o ministro Gilmar Mendes, para as CPMIs. Uma lei que garanta às CPMIs a capacidade de investigar quem quer que seja. Que não dependa de habeas corpus do Supremo Tribunal Federal para levar lá pessoas investigadas. O parlamento tem que se levantar. E não é o que está fazendo o presidente do Senado. Nós estamos sendo tirados de nossas prerrogativas a cada decisão do Supremo Tribunal Federal e nós precisamos reagir. Somos nós quem fazemos as leis, porque ali eles colocaram claramente todos os pontos da Constituição. Então quem muda a Constituição somos nós. Então está na hora de que o parlamento use o exemplo desta CPMI como um momento em que nós reequilibremos os poderes, que nós reequilibremos e tragamos de volta as nossas prerrogativas, que dê ao Congresso Nacional a capacidade de dar as respostas que a população brasileira espera. Presidente, alguma possibilidade de pedido de indiciamento do Lulinha? Alguma possibilidade de pedido de indiciamento? Essa decisão sobre indiciamentos está com o relator. É ele quem está agora trabalhando, fazendo todas as avaliações necessárias em relação às pessoas. Mesmo que a gente não tenha um indiciamento, um texto citando que o nome apareceu e que está ligado a uma série de suspeitas e nós não tivemos acesso à documentação, pode constar no relatório. Presidente, tem sido uma constante no último ano, pelo menos, uma tensão entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. O senhor encontra algum conforto na argumentação que foi apresentada aqui, repetida, da importância da separação dos poderes e de, por isso, o Supremo não poder decidir uma questão, como eles dizem, interna do corpo? Olha, essa é uma discussão jurídica que precisa ser travada e enfrentada com coragem. Porque um mandado de segurança que prorroga uma CPMI dada por um ministro sério, que cumpre a Constituição, foi discutido muito rapidamente. Mas uma outra decisão de outro ministro que interferiu nas votações do parlamento, votações que são feitas em bloco em todas as CPMIs, essa decisão não foi questionada. Nós estamos com ela parada aqui, nos impediu, inclusive, de quebrar o sigilo do próprio filho do presidente da República. Essa decisão não foi encarada por essa corte. Por que a decisão que prorroga a CPMI veio logo para plenário e a outra que nos impede de fazer uma investigação mais completa, até para dizer se é inocente ou se é culpado, foi barrada? Há aí, a meu ver, um exemplo claro de justiça seletiva, que usa da tecnicidade toda, correta, e da autoridade que tem, que nós respeitamos, para definir temas que interessam a determinados grupos. Eu gostaria que todas as questões fossem tratadas
da mesma maneira. Aqui mesmo foi citado que o parlamento tem que julgar de acordo com a ordem de entrada dos processos. Não é o que aconteceu conosco. Nós tivemos a decisão, os nossos questionamentos todos sobre habeas corpus, os nossos questionamentos sobre a questão das quebras de sigilo estão parados. Agora, a continuidade da CPMI veio para plenário em poucas horas. Mostra claramente que o parlamento precisa se reorganizar e nós estamos abrindo um espaço para a concentração das investigações apenas no Poder Judiciário, o que tira do parlamento, constitucionalmente, um dever que é também investigar. Presidente, senadores acionaram o Supremo para tentar, então, colocar a CPI do Master. Com o fim da CPMI do INSS, o senhor pretende apoiar, vai participar? Eu espero que a CPI do Master seja instalada, que essa investigação venha a cabo e que tenham a mesma coragem que nós tivemos de lutar e mostrar ao Brasil o que aconteceu e todos os personagens. Espero com sinceridade que o senhor Vocaro faça uma delação completa, que nos traga todos os personagens envolvidos nesse rombo bilionário, de servidores públicos a políticos, para que o Brasil possa ter respostas. Essa questão de uma CPMI já deveria ter sido, inclusive, decidida. O próprio Supremo pode decidir, mas é aquela história. Quando o assunto gera muita polêmica, infelizmente, ao que parece, acabam não ganhando a rapidez que deveriam e que merecem. Muito obrigado.